Um grupo de 18 juristas protocolou na Câmara dos Deputados um novo pedido de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. O documento está baseado nas apurações da Comissão Parlamentar de Inquérito e tem como principal signatário e coordenador, inclusive, o jurista Miguel Reale Júnior, autor do pedido que afastou a presidente da República, Dilma Rousseff. Na avaliação dos juristas que assinam esse pedido, Bolsonaro agiu e se omitiu dolosamente durante a pandemia, dando causa à proliferação dos males que levaram milhares de brasileiros à morte e a perigo de morte em vista de terem contraído o vírus. A Câmara já recebeu mais de 140 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O atual mandatário do Executivo brasileiro registra mais pedidos, só para vocês terem uma ideia, pedidos de impedimento no ano de 2021 do que Dilma Rousseff recebeu em todo o mandato. E nós vamos justamente ouvir o que o próprio presidente da República falou sobre esse assunto. Muita gente que está do meu lado sofre. Eu fico com pena, muitas vezes, ministro, secretário nosso. Mais um processo. Ontem recebi mais um oficial de justiça. Também figuras impolutas, como Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, juntamente com o jurista, ontem, mais um processo de impeachment baseado no relatório da CPI. Que relatório é esse? O que eles fizeram ao longo de 6 meses? Inclusive, o presidente da CPI falou: não vamos apurar desvio de recurso. Lá para a ponta da praia, pô. Temos agora a CPI do Rio Grande do Norte. Está sendo conduzida, muito bem conduzida. E não digo alvo, né? Uma das pessoas mais ilustres é o governador da Bahia e o Carlos Gabas. Inclusive, meus generais, me permite chamar dessa maneira carinhosamente. Carlos Gabas, no final do governo Dilma, foi cotado para ser ministro da Defesa, dos interesses dos comunistas, mas foi indicado para isso. Operou o consórcio do Nordeste, que a CPI não quis nem tocar no assunto. Desvio de 48 milhões de reais. É mais que batom na cueca, pela documentação que nós temos conhecimento. Muito bem, está aí o trecho da fala do presidente da República hoje sobre esse novo pedido de impeachment. Eu quero o nosso time na tela para discutir sobre isso. E vou começar com o Piperno. Vamos começar com o Piperno, então, justamente perguntando para você duas coisas, Piperno. Primeiro, se você acha que esse pedido de impeachment ele tem o seu mérito, que realmente ele deve acontecer, e se você acha que é possível um impeachment nessa altura do campeonato. Paulo, eu vejo até com uma certa sensação assim de, puxa, trabalho jogado fora, né? Porque, veja, o presidente já há na Câmara, dormitam na Câmara aí, 143 pedidos de impeachment. Para que alguém vai se dar o trabalho de redigir o 144º? Qual a chance de êxito disso? Nenhuma. Quer dizer, por mais que eu fosse favorável ao impeachment do presidente Bolsonaro, e aliás, você sabe que há um editorial muito estranho, de novo tentando estabelecer uma falsa simetria entre Bolsonaro e Lula, do jornal O Estado de São Paulo, falando exatamente da falta de empenho do PT em todas essas ações de impeachment contra o Bolsonaro, porque aquela velha história de que torce para que Bolsonaro fique até o fim, sangrar e tal, e chegar fragilizado à disputa, porque em tese seria um rival, né, mais fácil. Mas assim, honestamente eu acho trabalho perdido. O presidente Arthur Lira, ele vai avançar com algum desses 144 pedidos? Não. Eles vão ficar todos lá. Então, para que, a essa altura, faltando 387 dias para acabar o governo, perder tempo com isso? Repito, eu fui e sou favorável, né, à saída do presidente. Mas agora, com o presidente da Câmara sendo Arthur Lira, isso é trabalho jogado fora. Agora, Constantino, o Miguel Reale Júnior é um jurista que tem muito simbolismo nesse processo de impeachment, porque ele e a Janaína Pascoal, que hoje, inclusive, é deputada estadual, ganharam muita notoriedade na época. O Miguel Reale diz que o presidente da República foi cúmplice do vírus e que esse conjunto de medidas que seriam irresponsáveis foram de caso
pensado. Eu quero uma avaliação sua sobre essas falas do Miguel Reale. Tucano sendo tucano, né? E o fato dele ter tido a assinatura no impeachment da Dilma e agora se prestar esse papelão ao lado de Renan Calheiros e companhia, né? Isso diz mais sobre Reale do que sobre o pedido de impeachment, né? A Janaína está no lugar certo agora. Veja, é tudo isso patético, né? Quantidade não é qualidade. Eles podem entrar com 1000 pedidos de impeachment, não tem substância. Charlatanismo, quis que o vírus se espalhasse, não usou máscara quando foi à padaria. Pelo amor de Deus, tudo isso é ridículo. O governador João Dória é tão bom em proteger a população de São Paulo do vírus que São Paulo tem números, na média, piores do que a nação. E ele mesmo pegou 2 vezes o vírus, né? Eu não peguei nenhuma. Que eu saiba. Né? E aglomero, viu? E sem máscara, só para deixar claro aqui. Mas, de novo, é tudo muito patético. Agora, o Piperno diz assim, para que fazer esse pedido se sabem que não vai dar em nada? A resposta é muito óbvia, porque o objetivo é só politiqueiro. Eles querem tentar impor uma narrativa, desgastar o presidente, estão de olho em 2022. Ponto. Todo mundo sabe disso, qualquer pessoa sensata sabe disso. É tucano sendo tucano, ao lado de petistas, que é o destino natural de todo tucano. Descer do muro do lado esquerdo, caindo no colo do PT. Então, o Miguel Reale está se prestando a um papelão. Isso está manchando o seu currículo, né? Enquanto que qualquer pessoa séria olha para um troço desse, para essa peça de ficção, para essa coisa patética que foi essa CPI circense, e o presidente está certíssimo em apontar para o nome do Carlos Gabas e tudo mais, né? E sabe que isso aí nunca passou de um palanque eleitoral. Quando eu penso em João Dória, Eduardo Leite, Aécio Neves, mais ou menos 60% da atual bancada do PSDB, eu só posso imaginar que a gente esteja tentando criar uma obra de ficção quando a gente fala dessa vocação petista dos tucanos. Isso é até engraçado. Piperno, eu acho que Bolsonaro, inclusive. Você deveria reavaliar as suas visões. Vai ver o que o Aécio Neves, o Fernando Henrique Cardoso e o José Serra falaram quando o Fidel Castro morreu. Aquele que o Lula não critica, segundo você. Só começar. Quando o Fidel Castro morreu faz tempo, o que me interessa é o que o Aécio fala hoje, né? O que o Eduardo Leite fala hoje, o que o Dória falou, enfim, demonizam o Bolsonaro. Demonizam o Bolsonaro. Eu acho que é importante a gente prestar atenção nessa informação de que são 144 pedidos de impeachment. Bom, em primeiro lugar, só um detalhe aqui, tá? Segundo pessoas que participaram da escrita e da estratégia argumentativa do impeachment que derrubou a Dilma Rousseff, me confirmaram, eu conversei com alguns deles, que o Miguel Reale Júnior foi o último a entrar, não participou da argumentação, tá? Que aquilo foi um trabalho de Hélio Bicudo e Janaína Pascoal, e ele foi o último, só colocou a assinaturazinha ali para garantir que MBL vem para a rua apoiassem aquilo. Então, na verdade, ele teve uma participação muito pequena no impeachment da Dilma Rousseff, o mérito é do próprio Hélio Bicudo, tá? E da Janaína Pascoal. Então, só para deixar, todo mundo está citando muito essa participação do Miguel Reale Júnior naquele impeachment, isso não é muito correto. Segundo o Newton Cacaus, por exemplo, do Avança Brasil, que estava no apartamento do Hélio Bicudo, no dia em que como seria feito aquele processo foi realizado, o Miguel Reale Júnior não saiu na foto. Verifiquem o Twitter que vocês vão perceber a informação. Agora, quanto ao número de pedidos de impeachment, eu acho importante a gente analisar por que tantos pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. Por um motivo que eu tenho repetido continuamente aqui. Direita civil no Brasil, ela não existia. O Piperno, ele acha estranho, ele não consegue entender que o PSDB seja uma esquerda moderada, porque ele talvez não entenda muito bem, e para a gente entender, a gente tem que se dedicar um pouco, né? Não entenda muito bem. Não, eu me dedico. Deixa eu terminar, Piperno. Não, tem que entender o que é uma direita civil. O que a direita civil herda? Quais são os nomes? Quais são as obras que nós lemos? O que se defende? Se defende só a propriedade? Não, se defende propriedade e liberdade. A gente sabe que é possível ter propriedade num ambiente de servidão, mas a gente sabe que liberdade sem propriedade é impossível. Por isso que liberdade é justamente um valor que nós defendemos acima do propriedade, que está associado à economia. Os tucanos defendem propriedade, mas não necessariamente liberdade. Eles estão preocupados com a economia, mas não necessariamente com liberdades individuais, justamente porque eles são sociais-democratas. São maneiras de pensar muito distintas. A gente tem 144 pedidos de impeachment porque, depois de mais de 50 anos, o Bolsonaro representa a direita civil brasileira que está renascendo e começando a se organizar. Toda a máquina está na mão das várias
das variantes aí de esquerda que nós temos. E eles estão trabalhando. Esse trabalho se resulta em todos esses pedidos de impeachment. Não, é fascinante. Tucano sendo tucano e o Brasil entrando pelo cano. Ninguém está discutindo aí a melhora da nação, um projeto estratégico sério para melhorar esse Brasil. Fica só esse fla-flu pseudo-ideológico, pura politicagem. Esses pedidos de impeachment não têm nenhum objetivo concreto a não ser desestruturar o Jair Bolsonaro. Não quer melhorar o Brasil em nada, não tem nenhuma proposta alternativa a isso. O pedido não tem base sequer legal nem fundamentação. Dizer que o Bolsonaro foi conivente com o vírus, nossa, isso aí é de uma estupidez retórica. Dá até pena de quem conseguiu escrever algo tão burro, tão imbecil quanto esse argumento. Então o que a gente precisa é que o Brasil entre na linha séria, que saia dessa crise pós-Covid, que puna aqueles políticos que roubaram durante a pandemia, e a quantidade é gigante. A Polícia Federal e a Procuradoria da República estão investigando e a gente espera que essas investigações aconteçam, que o ano eleitoral não seja o fator de esconderijo para botar isso por debaixo dos panos e essas investigações darem em nada. Olha, eu imaginei que eu nunca fosse dizer isso na minha vida, nunca votei nele, não pretendo fazê-lo, mas ainda bem que nessa história de vírus, de vacina, a gente pôde contar com a ação do governador João Dória e não com a inação do presidente da República, porque senão, provavelmente, tudo isso, a vacina teria chegado muito mais tarde. E aí vem um bom exemplo também, essa comparação de Dória com, enfim, Bolsonaro, uma diferença do que é a direita e do que é a extrema-direita. Como lá nos Estados Unidos, estava puxando aqui da memória, Constantino, nenhum presidenciável republicano desse século, né, apoiou, por exemplo, a reeleição de Trump. Você vê, o presidente Bush diz que jamais votaria em Trump. John Biden, um ano antes de morrer, falou, pelo amor de Deus, não compareça aos meus funerais. E a viúva dele, em cima da hora, falou, em Trump jamais. Mitt Romney, de jeito nenhum, inclusive, votou contra várias pautas aí de Trump, enfim. E não obstante, você mesmo trouxe a informação de que talvez os republicanos coloquem o Trump como presidente da Câmara. Exatamente, mas é aí que eu ia chegar. É aí que eu ia chegar. É aí que eu ia chegar. Antes de você chegar nesse ponto, eu só queria dizer que nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e nesse momento são 5 horas e 46 minutos. Aí que eu ia chegar, né? Um racha entre a direita tradicional conservadora, que sempre fez parte do jogo democrático, contra essa extrema-direita emergente lá e aqui também. Não existia direita democrática que estava participando do jogo. A gente tem que analisar exatamente... O João Dória é um ótimo exemplo, tá? O João Dória é alguém que ele realmente é alguém que se preocupa com a economia, se preocupa com o mercado, é um empreendedor, é inclusive um exemplo de alguém que trabalha muito, é um ídolo para muita gente do mundo empresarial, com razão, porque é alguém bem sucedido nesse meio. E ao mesmo tempo é alguém que não dá mínima para a liberdade. Alguém que não dá mínima para a liberdade ser taxado de direita conservadora é algo completamente absurdo. Embora é um rótulo mais do que impreciso. Embora você dizer que o João Dória se aproxima, como ele próprio disse, né? Eu sou esquerda, numa entrevista que ficou muito claro. Não, eu estou com a esquerda. Por quê? Porque ele próprio se reconhece mais para o lado dos social-democratas. Ele próprio reconhece. Agora, claro que o Dória, sendo alguém oportunista, ele está vendo que está tendo uma onda de preferência pela direita no eleitorado. Talvez agora ele comece a dizer que ele é a direita, mas ele, na verdade, as políticas, a maneira como ele governa São Paulo, a maneira como ele agiu durante a gestão da pandemia, foi muito semelhante, por exemplo, a todas as lideranças do Partido dos Democratas nos Estados Unidos. Então, para você dizer que o Dória ele é direita, Piperno, você tem que dizer que o Partido Democrata americano é direita também. E o desgaste de popularidade do Dória em função desses erros que ele cometeu no combate à pandemia. Ele cometeu os erros retóricos, porque ele ficou só no confronto a Bolsonaro e esqueceu de cuidar do lado dele, o estado em que morreu mais gente no Brasil. Fala, Constantino. Os tucanos defendem cotas, defendem política identitária, são progressistas em tudo que é costume, são globalistas. Agência regulatória. É tudo à esquerda. Agora, o Piperno mencionou os republicanos aqui, aí ele tem um ponto. Mas ele desconhece, talvez, que existe aqui toda uma literatura sobre os rhino.
como eles são chamados, Republican in name only. Ou seja, o Bush, esse pessoal é establishment. O Piperno establishment parece muito um com o outro. Democrata e republicano adora. O Biden e o Bush se parecem muito mais do que a Alexandria Ocasio-Cortez do lado democrata com o Trump do lado republicano. Eu não nego que o Trump, assim como o Bolsonaro, seja alguém disruptivo. Chegou para chacoalhar o sistema, né? Ele não nega isso, enxugar o pântano, lembra dos slogans? Então ele veio enfrentar esse establishment. E esse establishment, pasmem, tem gente democrata e gente republicana. Né? Qual é a grande surpresa aí? O Dória é a cara desse sisteminha. Todo discursinho engomadinho, controlado, que o Xi Jinping sorri daqui a aqui, que nem um ursinho Poo, né? Feliz da vida com a postura do Dória. Muito então, bem. Qual é se o Dória é a direita no Brasil, não tem direita no Brasil. Muito bem. São 5h49, nós estamos ao vivo aqui no 3 em 1, repercutindo um pouco justamente sobre esse novo pedido de impeachment contra o presidente da República. Piperno, à sua vez, você estava ouvindo atentamente o comentário do Constantino. Não, realmente foi um bom momento de humor, porque, olha, mais um pouco eu vou embora hoje, convencido de que tanto o Dória quanto o Bush, eles são políticos praticamente de esquerda. Mais um pouco, inclusive, Constantino, você sabe aqui embaixo, no Ibirapuera, em frente à Assembleia. Mais que o Dória do que ele é. O Dória, olha, eu te mando 30 depoimentos do Dória falando, eu sou de centro-direita, eu sou de direita, o PSDB receitos, né? vai em partido, o PSDB vai em direita, e mais do que isso, ainda tem o Bolsonaro. Agora tem uma coisa, que o pai dele foi caçado pela nefasta e pela criminosa ditadura, então talvez naquele momento ele quisesse, num ato de simpatia, a oposição, tentar convencê-los de que talvez fosse um deles. Ou porque ele estava no PSDB, que sempre sonhou em ser o que o PT é, mas nunca teve coragem. Você sabe que aqui embaixo tem um acampamento ao lado da Assembleia Legislativa, cheio de gente de extrema-direita, bolsonarista, aliás, ocupação ilegal da terra, mas enfim, eles estão lá. Esse pessoal também ocupa, você conhece o acampamento, ocupação ilegal. E aí, Constantino, tem um quadro lá... Aí não é manifestação legítima, né? O MST pode, né? O Dória e um chinesinho no canto, Dória, comunismo, Xi Jinping. Mas o Dória tem fotos, não, vamos lá, royalties para Rodrigo Constantino. Dória é esquerda caviar. Esquerda chinesa, né? Isso, caviar, claro. Nossa. Constantino, vai lá pra gente fechar essa discussão, por favor. O chapa tênis é isso, é uma turma de uma esquerda culpada que vive numa bolha e acha que o mundo vai ser revolucionado com a bike de 40 mil reais lá do candidato do Novo. É isso. Esquerda também agora? Não, mas dizem que é um socialista fabiano. Caramba, se o Delfim Neto for direitista, Piperno, você realmente não entende o que é que os direitistas entendem por economia. O Delfim Neto não é uma referência para os conservadores. Estava na assinatura do AI-5, né? Não é uma referência para os conservadores. E estava junto com o PT. Isso. Era assessor do Lula. Isso. Sim. Delfim Neto. Muito bem, olha, gente, vamos pegar o comunistômetro. E qual que era aquele outro aparelho que você tinha criado? Alguém tinha criado um outro aparelho? Não, acho que era o Constantinômetro. Constantinômetro, exatamente.